Duas coisas aqui chamaram a atenção e foram objeto de debate. Primeiro, a conduta da torcida brasileira. Que, em primeiro lugar, é uma torcida que está acostumada a ser ativa. Enquanto que nos outros países a torcida, em grande medida, é bem paralisada, né? Não faz nada. E, embora, se você for, por exemplo, na Inglaterra, a torcida de futebol é ativa também, grita nos estádios, etc. e tal, até briga muito, né? Tem os famosos hooligans. Na Inglaterra, o futebol é um esporte que é quase que exclusivo da classe operária. Ele é muito identificado com a classe operária britânica. A classe média alta e a burguesia não gostam de futebol. Eles desprezam, eles consideram como assim, esporte de pobre, do operário. No Brasil já não é assim. O Brasil, embora o esporte também seja muito identificado com a população pobre e a classe operária, ele assumiu um caráter universal, né? Mesmo os que não gostam, na parte da burguesia, não falam nada contra porque, quer dizer, evitam de falar contra, né? Porque desagrada muito a esmagadora maioria da população. Então, quer dizer, se você vai num outro país, a torcida de futebol é animada, mas se você pegar qualquer outro esporte, a torcida é super desanimada, né? Ficam ali com aquele negócio, no tênis são aquelas palminhas, né? Aquele negócio todo chato. E aí eles se espantaram com a torcida brasileira em vários esportes. E o pessoal foi lá para torcer. O Sérgio Moro publicou uma declaração, não sei por que ele tem que falar disso daí, e falou que as vaias são antiéticas. Não, isso é interessante por quê? Porque há várias manifestações de oposição a essas vaias que apareceu na Rede Globo, na imprensa, Sérgio Moro e outros. Elas mostram o seguinte, eles têm medo da manifestação popular, tanto que eles impediram a manifestação política nos estádios. Se eles impediram é porque eles têm a caracterização de que essa manifestação política podia assumir uma dimensão gigantesca. Então, eles trataram de calar a boca do pessoal. Aí o pessoal se manifestou através de vaias e de manifestação da torcida nos estádios. Bom, isso daí é uma oposição muito clara, né, da direita nacional à manifestação popular. Eles têm medo, eles querem calar a manifestação popular e pelo que a gente está vendo, que a gente viu na Olimpíada, eles vão tratar de calar a manifestação popular mesmo, porque senão o golpe não se sustenta. Vai ser necessário fazer isso daí. Quer dizer, na Olimpíada a gente viu, pela reação das torcidas e pela reação do poder público da direita, o agravamento do conflito no Brasil, que contraria a tese de que o pessoal quer eleições e tal. O que nós estamos vendo aqui é uma radicalização, né? Uma indignação com a... Por exemplo, depois que o francês começou a falar bobagem lá, quando ele perdeu o salto com vara, na Veja, vejam bem, na revista Veja, que é uma revista que só tem paga-pau de estrangeiro naquela revista. Os leitores atacavam ele com, tudo bem que agressivamente, mas com um vocabulário nacionalista, né? Falava, não, aqui não é croissant, aqui é pão de queijo e tal. Quer dizer, tudo bem, é uma coisa popular, mas evidentemente que é uma coisa nacionalista. E nacionalista não no sentido coxinha, porque o coxinha, ele é verde e amarelo por dentro, e vermelho, azul, verde e amarelo por fora, e vermelho, azul e branco por dentro. O verde e amarelo dele é só uma cobertura. Eles vão na Copa, torcem contra a seleção brasileira. Eles nem são brasileiros, querem morar em Miami, essa coisa toda. Eles gostam mesmo dos Estados Unidos. Bom, aí várias pessoas, estrangeiros, né,
alguns têm uma atitude mais cautelosa, falando que meio que a mensagem de alguns jornais estrangeiros era assim: cuidado que não vamos botar a mão no vespeiro, enquanto que outros queriam condenar a atitude dos brasileiros de um ponto de vista geral, o que é a típica arrogância imperialista, né? De que você tem que... Nós somos que nem esses índios da África, ou os africanos do século XVIII, né? Veio o homem branco e ele quer mandar no país. Ele quer dizer como é que você tem que se vestir, como é que você tem que falar, como é que você tem que se comportar, etc. e tal, né? Lógico, isso daí há um eco muito grande na direita nacional. Isso aí teria que ser totalmente repudiado. Bom, o clímax da situação de crise, isso é muito significativo, foi o episódio com os nadadores norte-americanos. Justamente os principais garotos propaganda dos Estados Unidos, que teve um desenvolvimento surpreendente. Eles inventaram lá que foram roubados, uns malandros, né? Porque falam que o brasileiro que é mentiroso, picareta e malandro. Aí vieram os nadadores norte-americanos, caíram numa farra total no Rio de Janeiro, beberam até ficar de ponta cabeça, arrumaram encrenca num posto lá, quase que levaram uma surra dos seguranças. E o cidadão, né, esse Lost, para disfarçar para a namorada dele que ele estava botando um chifre nela que ia daqui até Miami, inventou a história do assalto. Como quem diz, isso aqui é uma bagunça mesmo, eu vou inventar, né? Aí o que aconteceu? Caiu na mão de um setor da polícia que não é paga-pau dos norte-americanos, por sorte, né? Aparentemente não é. Achou que... primeiro que o policial brasileiro olha para o cidadão e fala, esse aqui isso é golpe, né? O cidadão voltou para casa com um relojão lá de não sei quantos R$1.000, o cara falou, mas isso aqui no Rio de Janeiro, se o cara foi assaltado, esse relógio aqui jamais estaria no pulso dele. Só por aí já dava para ver que ele estava mentindo, né? E ficou meio... não gostou, né? E o representante brasileiro principal no Comitê Olímpico tentou desculpar o norte-americano, porque esse Comitê Olímpico, lógico, está sob controle dos norte-americanos. Só tem aí gente controlada pelos norte-americanos. Mas a polícia não quis saber. Sentou o cidadão ali, né? Como eles são estrangeiros, eles não tiveram aquele tratamento amigável que o brasileiro tem, que é conhecer a casa de massagem onde ficou o pau de arara, né? Mas mesmo assim apertaram eles lá e revelou-se que era tudo uma palhaçada. Uma coisa interessante é que no meio um jornal internacional citou a seguinte frase, que eles falaram um negócio para o delegado. Um cara chegou e falou para o delegado assim, isso aqui é um circo. O delegado olhou para ele e falou assim, vê se eu estou usando o nariz de palhaço. E finalmente desmascararam a trama dos meninos gloriosos. Aí foi uma coisa que abaixou muito o brilho da delegação norte-americana. Mas esse acontecimento, apesar de envolver o aparato repressivo brasileiro, também ele denota a hostilidade, a oposição que tem a essas potências estrangeiras. Isso é muito importante de analisar, né? Isso sem falar no fato que a gente precisa registrar aqui, né, de que o desempenho brasileiro, que foi o melhor de todas as Olimpíadas que o Brasil já participou, foi resultado do governo que foi derrubado, né? A hora que cair na mão do José Serra, que é norte-americano, disfarçado de brasileiro, aí eles só vão financiar atleta estrangeiro, né? Capaz de dar dinheiro nos Estados Unidos para financiar o atleta norte-americano. Por que os atletas brasileiros eles foram financiados pelo governo anterior? Porque o governo anterior tem uma tendência nacionalista. Também é política,
É uma coisa política. Eles falaram, vai ter Olimpíada no Rio de Janeiro, vamos mostrar aí o que vale o Brasil, etc. e tal. O que eles conseguiram fazer. Assim como a abertura das Olimpíadas foi também muito nacionalista. Coisa que na Copa do Mundo não aconteceu, porque a Copa do Mundo estava dominada pela FIFA, que é uma entidade estrangeira, né? Já as Olimpíadas não, estava dominada aí estava sendo organizada pelos brasileiros.